Hoje eu vou rever toda a minha organização que eu fiz lá em junho, vou ver o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer e vou me reorganizar. Planejamento é assim mesmo, a gente planeja, depois a gente tem que voltar, rever e reorganizar para que a gente consiga terminar tudo dentro do prazo. Então, acompanha comigo. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Não sei se vocês lembram, mas lá por volta de junho eu gravei um vídeo aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui, mostrando o meu planejamento, o que eu pretendia fazer, porque, claro, eu estou me organizando para defender a minha tese de doutorado até o primeiro semestre do ano que vem. Espero eu até março, abril do ano que vem. Ainda não é o meu prazo final seria 31 de março de 2022. Então, eu estou me organizando para defender a minha tese de doutorado um ano antes. Já conversei com a minha orientadora, ela concorda com isso, até porque não vou fazer sanduíche, sair de viagem para conhecer uma outra universidade, vou terminar o doutorado e numa próxima oportunidade eu faço isso. Então, conversando com ela, a gente viu a possibilidade de defender o doutorado um ano antes, fazer o doutorado em 3 anos e não em 4, como normalmente é feito. E aí, como que eu tô fazendo isso? Claro, me planejando e me organizando. Então, em junho, eu trouxe aqui no canal e mostrei para vocês no calendário como que eu estava me organizando para poder, então, fazer e terminar a coleta de dados do artigo 2 e do artigo 3 da minha tese. Eu ainda tinha que fazer o artigo 1 da minha tese, na verdade ele já estava pronto, eu ia fazer algumas alterações para poder submeter para uma revista científica. Já foi submetido, foi dia 31 de agosto, tá tudo certo, agora é só aguardar resposta lá da revista, mas agora eu tenho que me focar, claro, no artigo 2 e no artigo 3. E aí, até por causa dessa parte que eu tive que me dedicar um pouco mais no artigo 1, e eu tive até algumas dificuldades, até trouxe aqui no canal alguns erros que eu cometi ao longo do artigo 1, né, de refazer esse artigo 1, eu acabei perdendo um pouquinho mais de tempo, levando um pouquinho mais de tempo do que eu tinha planejado para isso e acabei deixando de lado, então, a coleta de dados que eu estava fazendo. Mas agora estou retomando tudo isso, já estou fazendo novas coletas de dados, já conversei com a minha orientadora, já está tudo certo. Então, hoje aqui no canal vou retomar aquele planejamento que eu estava fazendo e, claro, vou reorganizar o planejamento para os próximos meses. Então, vou mostrar aqui, vou colocar vocês no computador. Então, aqui é aquele calendário que eu fiz no Google Chrome com vocês lá em junho, e aí já estão aqui algumas tarefas que eu acabei fazendo, né, que eu estava preparando o artigo 1, então que eu tinha me planejado algumas coisas, eu ia trabalhar mais no final de semana. Claro, eu coloquei aqui também as gravações do Diário de uma Doutoranda, né? Aqui eu tinha que entrar em contato com o aluno, eu acabei não entrando, então eu vou até deletar, porque eu não entrei em contato com o aluno, mas eu fiz sim o artigo 1 nessa parte. E aí aqui em junho eu ia começar as entrevistas com os alunos na faculdade 1, né? Porque eu tô fazendo um estudo de caso numa faculdade. Eu acabei não fazendo isso e vou explicar para vocês depois por quê. Então também vou deletar. Coleta de dados da faculdade 2, eu comecei a fazer isso, já fiz algumas entrevistas com a faculdade 2, só que eu não fiz a análise de dados. A análise de dados eu comecei a fazer agora, nesse final de semana, então até vou alterar aqui, que eu fiz agora no dia 12 de setembro, tá? Então, vou alterar isso aqui. Mas a coleta de dados da faculdade 2 eu fiz. Então, aqui eu tinha programado a análise de algumas entrevistas, né? Só que eu acabei não fazendo essa análise, como eu falei. Então, até vou deletar isso aqui, essas entrevistas aqui, que é para não me confundir, que eu acabei não fazendo essa análise nesse mês de julho, né? Eu acabei fazendo só no último final de semana. Então, vou deletar aqui, porque nesse mês aqui eu achava que eu ia estar mais dedicada à parte da coleta de dados da faculdade 2 da faculdade 3, que começa aqui, começaria no final de junho e início de agosto. Eu até já fiz uma coleta de dados com a faculdade 3, como eu falei para vocês. Essa entrevista aqui com o aluno até rolou, né? Eu fiz essa entrevista aqui no dia 2 de julho com esse aluno, mas houve algumas mudanças no problema ou na forma de método do artigo 2, então eu vou mudar um pouquinho essa entrevista com os alunos, vou focar só nas entrevistas com os gestores da faculdade 2 e da faculdade 3.
que é essa aqui. Então, eu já comecei essa parte mesmo trabalhando no artigo aqui no mês de julho. No mês de agosto, mesma coisa, ó, tá aqui, ó, coleta de dados da faculdade 2 e coleta de dados da faculdade 3. O problema é que eu ainda estou fazendo, problema não, mas eu ainda estou fazendo a coleta de dados na faculdade 2. Então, eu pretendo terminar essa coleta de dados na faculdade 2 até o dia 30 de setembro. Então, vou reorganizar aqui o meu planejamento. E a faculdade 3, que eu já fiz uma coleta de dados, mas eu preciso fazer mais algumas entrevistas, eu vou tentar terminar até o dia 30 de setembro também, porque eu já mandei e-mail para esses gestores, já fiz contato com eles, só estou aguardando a confirmação de algumas entrevistas. E terminar a análise de dados 2 aqui em setembro, vou ter que rever isso aqui. A ideia é terminar, até vou rever isso aqui, porque eu vou fazer assim, ó. Eu vou precisar terminar, ou melhor, a análise inicial análise inicial artigo 2. Eu vou explicar por que eu estou alterando isso aqui. E aí eu vou fazer essa análise inicial, então, até no máximo dia 15 de outubro. Vou clicar em salvar. Pronto, então já organizei meu passado, agora vamos organizar o nosso futuro, né? Tô aqui em setembro, então análise dos dados, deixa eu deletar, isso aqui tá muito genérico. Então, coleta de dados da faculdade 2, coleta de dados da faculdade 3, né? Análise inicial do artigo 2, já estou fazendo, né? Vou continuar fazendo. E aí eu pretendo terminar ela até 15 de outubro, tá? Deixa eu voltar aqui para poder explicar para vocês essas mudanças. Por que eu fiz essas mudanças, então, da entrevista com os alunos? Depois de eu ter feito a primeira entrevista com um aluno, que lembra, minha tese de doutorado, eu estou tentando não, né? Eu vou mapear a experiência do aluno no ensino superior num estudo de caso, numa universidade onde eu vou comparar várias faculdades. Então, num primeiro momento, até seguindo o que a teoria diz, eu preciso entrevistar gestores e professores para fazer um mapa inicial e depois entrevistar alunos, né, que seriam os clientes, para poder fazer o outro lado do mapa. Porém, depois que eu fiz a primeira entrevista com o aluno, eu me dei conta que a entrevista qualitativa, no formato que eu estava pensando, ela não vai me dar os dados que eu preciso para poder confirmar o meu mapa. E aí, como a teoria, em alguns artigos, eles já aplicam uma survey, uma pesquisa quantitativa, para identificar quais são os elementos-chave desse mapa pela ótica do cliente, eu tenho uma justificativa teórica, vamos dizer assim, para coletar os dados dos clientes, que no meu caso são alunos, por uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa de levantamento que a gente chama de survey. Então, semana passada, eu conversei com a minha orientadora, eu falei para ela sobre isso e ela super concordou, né? Porque aí eu teria uma visão mais geral sobre a ótica dos alunos em relação a esse mapa que eu estou construindo. Então, o que a gente reorganizou? Eu vou terminar as entrevistas com os gestores e com os professores da faculdade 2, da faculdade 3, da faculdade 1 eu já terminei, já está tudo transcrito, inclusive eu já analisei, já fiz a primeira rodada de análise agora no último final de semana e já comecei a fazer um mapa inicial com alguns pontos que são relevantes para a teoria que eu estou trabalhando. Então, eu vou terminar de fazer essas entrevistas com a faculdade 2 e com a faculdade 3 e talvez eu ainda faça com uma faculdade 4. Mas, de novo, tudo vai depender de como que eu estou construindo esse mapa, se eu vou precisar de mais dados ou não. E, claro, vou ter que talvez entrevistar alguns gestores mais, assim, nível de universidade, não necessariamente de uma faculdade, para compor o todo, né? Então, no segundo momento é que eu vou fazer essa pesquisa de levantamento, essa survey, depois que eu terminar a análise dos dados qualitativos da primeira fase. Então, eu pretendo fazer essa survey em outubro e novembro. Não posso deixar para muito final de novembro, porque senão pega ali as provas finais do semestre com os alunos e isso pode contaminar meus dados, mesmo fazendo uma pesquisa quantitativa. Então, eu estou organizando esses dados qualitativos, pelo menos numa análise inicial, para poder fundamentar a construção do meu questionário para a segunda fase. E lembrando que a minha orientadora está saindo de licença maternidade. Eu fiz uma conversa com ela, uma orientação com ela na última semana,
E a gente tá assim, a cada semana vendo se ela ainda tá disponível ou se ela já saiu de licença. E eu já fui alocada para um outro professor, que ele vai ser meu orientador nesses meses em que a minha orientadora tiver de licença. Então, eu vou aproveitar o know-how dele de pesquisa quantitativa para ele me ajudar, então, a construir esse questionário, poder aplicar essa pesquisa e poder fazer a análise desses elementos do mapeamento da experiência do aluno no ensino superior pela ótica dos alunos. E tudo isso eu vou fazer só para o artigo 1, eu ainda tenho... o artigo 2 da minha tese, né? O artigo 1 é a revisão de literatura, o artigo 2 é esse estudo que eu estou fazendo com gestores e com alunos, e o terceiro artigo também, eu estou fazendo uma outra proposta que não é a mesma proposta que eu fiz para minha banca, né? O meu terceiro artigo ele não estava bem formulado para minha banca e isso ficou bem claro com os comentários dos professores, então eu resolvi fazer um outro tipo de pesquisa com outro problema de pesquisa, mas eu já estou coletando os dados junto com essas entrevistas que eu já estou fazendo, né? Eu já coloquei ali as perguntas e eu já estou fazendo a coleta de dados. Nesse artigo 3, eu vou fazer uma outra abordagem que é um pouco diferente, se chama Ground Theory, que seria teoria fundamentada. Não totalmente, mas um pouco inspirada nessa abordagem, que às vezes um fenômeno ele é tão recente que a teoria que existe não te ajuda a identificar o que está acontecendo nesse fenômeno. Então, o que a teoria fundamentada, ou a Ground Theory, diz? Você pode ir a campo com um problema de pesquisa mais genérico, mais amplo, coleta os dados e aí sim, a partir dos dados, você constrói a teoria, você propõe um novo framework, uma nova teoria. Então, inspirada nessa abordagem, eu aproveitei esse fenômeno da Covid-19, do coronavírus, em que as universidades tiveram que se adequar a essa nova realidade, pararam de ter aulas presenciais, muitas universidades passaram a ter aulas online, então eu estou fazendo um estudo com relação a essas mudanças devido ao coronavírus e o impacto disso na experiência do aluno no ensino superior. Então esse vai ser o tema, o problema de pesquisa do meu terceiro artigo, já estou coletando os dados. E aí a análise de dados vai ser feita, então, num segundo momento, depois que eu terminar de fazer a análise do artigo 2, porque esse vai ser o artigo 3. E aí eu acredito que essa análise vai entrar ali em janeiro, fevereiro, e talvez eu esteja finalizando a escrita do artigo lá para março, que vai ser a época onde eu pretendo defender, então, a minha tese e concluir o doutorado. Então, a minha programação está dentro disso, assim. Tenho estudado bastante, inclusive, sobre planejamento para poder me organizar e poder fazer essa organização de forma mais efetiva, né? De forma mais ativa, mais efetiva, que eu consiga realmente colocar em prática o que eu estou programando, né? Eu terminei de ler um livro chamado A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, e ele é das maiores sumidade em administração do tempo e administração da vida brasileiro, né? E ele dá dicas muito interessantes sobre como se organizar e como se planejar. E uma das coisas que ele indica é fazer janelas temporais, quer dizer, de tal data a tal data eu vou fazer isso, de tal data a tal data eu vou fazer aquilo, de tal data a tal data eu vou fazer aquele outro, para um planejamento anual. E aí fazer planejamentos mensais. Então, o que eu vou fazer aqui no computador com vocês? Eu vou fazer esse planejamento, não vou fazer anual, porque a gente está falando dos próximos 6 meses, mas vou fazer dos próximos 6 meses e vou fazer o meu planejamento do próximo mês com vocês, tá? Então, vou colocar vocês aqui na tela novamente. Então, vamos lá. Aqui em setembro, então, eu vou finalizar, então eu vou colocar um checkzinho assim, ó. Finalizar entrevistas faculdade 2, de 14 de setembro, que é o dia de hoje, até dia 30 de setembro, eu vou finalizar as entrevistas da faculdade 2. Mesma coisa, de 14 de setembro a 30 de setembro, eu vou finalizar entrevistas da faculdade 3. Aqui em outubro, eu vou, entre o dia 1 e o dia 15, eu vou fazer a análise inicial dos dados e o mapa, né? E aí, entre o dia 15 ao dia 31,
eu vou... Deixa eu arrumar bonitinho, eu sou neurótica. Do dia 15 ao dia 31, eu vou fazer a survey, né? Questionário para coleta com alunos, né? Eu tenho que preparar tudo isso para, no máximo aqui na primeira semana de novembro, então vou botar de 1 a 5 de novembro, eu vou coleta de dados com alunos, né? Eu vou distribuir essa coleta aqui, talvez vá até o dia 10, de repente, mas aí até essa data tá tranquilo, depois disso já tem algum problema de prova, né? E aí, claro, do dia 10 ao dia 30 de novembro, eu vou fazer a análise dos dados quantitativos. E aqui em dezembro, então, eu vou separar do dia 1 ao dia 30, vou separar para fazer a análise final dos dados do artigo 2. Aí, se eu tiver que fazer algum ajuste, alguma coleta de dados, ainda dá tempo, né? De repente, não vou colocar até o dia 30, vou colocar até o dia 15, porque provavelmente eu já vou ter essas duas análises, são só alguns ajustes, provavelmente depois do dia 15 fica difícil de entrevistar as pessoas, né? Em janeiro, então, eu vou fazer ali no dia 1º até o dia 15, eu vou fazer a revisão de literatura do artigo 3, porque eu já coletei os dados, lembra? Então, e do dia 15 ao dia 31 de janeiro, eu vou fazer a análise de dados do artigo 3, porque eu já fiz a coleta de dados, né? Então, aqui em fevereiro, eu vou deixar para fazer, então, de 1 a 28 de fevereiro, últimos ajustes no artigo 3, né? Lembrando que agora me dei conta que aqui no dia 15 ao dia 31 de dezembro eu posso não entrevistar ninguém, mas eu posso finalizar a escrita do artigo 2, né? Porque eu tinha esquecido isso. Então, aqui eu vou fazer, então, Vamos lá, vamos arrumar bonitinho. Finalizar escrita do artigo 3 e do dia 15 ao dia 28, últimos ajustes do artigo 3, caso eu precise fazer algum ajuste. E aqui, então, defesa da tese. Até vou colocar aqui um bracinho assim, que é pra dar força, vai dar tudo certo. Então, eu fiz as minhas janelas temporais, como diria aqui o Christian, tá? Então, agora eu vou organizar aqui, ó, meu próximo mês, tá? Que eu tenho aqui 2 semanas, meu mês de setembro. Vamos voltar lá, então, pro mês de setembro. Tá aqui o meu mês de setembro. Eu tô aqui no dia 14 hoje, que eu tô gravando aqui com vocês, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que fazer a coleta de dados da faculdade 2 e a coleta de dados da faculdade 3 e a análise inicial do artigo 2, beleza. A análise do artigo 2 eu já estou fazendo, eu já fiz das entrevistas da faculdade 1. Eu preciso só finalizar. Eu vou colocar aqui que neste final de semana, tá? Então, de sábado a domingo dessa semana, eu vou finalizar a análise da faculdade 1, né? Que eu tenho que fazer mais 2 rodadas de codificação e categorização para finalizar o desenho da faculdade 1. Então, já me organizei aqui porque eu vou fazer esse final de semana, tá? E aí, aqui, durante a semana, eu vou ter que fazer as entrevistas, não tenho muito como me organizar nisso agora, porque eu dependo do horário das outras pessoas, mas, teoricamente, esse aqui é o meu planejamento para as próximas 2 semanas, para entrar outubro, então, já encaminhado com a análise inicial do artigo 2. E aí, nessa semana aqui, ó, do dia 26, também vou incluir um evento que vai ser finalizar ou fazer, né, a análise da faculdade 2, porque provavelmente eu já vou ter coletado, eu já tenho 2 entrevistas finalizadas, eu vou ter que ter mais 3 entrevistas para a faculdade 2 para poder finalizar. Então, aqui eu já vou ter algum encaminhamento, nem que seja só dessas 2 entrevistas, ou mais uma, de repente, para eu poder fazer, então. E aí, aqui no dia 3,
é a análise da faculdade 3, porque eu realmente preciso dessas análises para poder fazer o questionário com a coleta de dados dos alunos. Feito, então, meu planejamento para os próximos 6 meses e já me organizei para as próximas 2 semanas. Não é um planejamento mensal, mas terminando setembro eu já me organizo para outubro. Outubro também vou ter que apresentar lá no evento, lembra o Enampad, o meu artigo, que foi aprovado, então também vou precisar separar um tempinho da minha agenda para poder me organizar, para preparar a apresentação, ler o artigo de novo, estar preparada para os comentários do pessoal que vai estar assistindo. E aí, claro, eu trago todas as novidades aqui. E a ideia é retomar de forma mais assídua, vamos dizer assim, esse planejamento para que vocês possam acompanhar, porque, de novo, se eu tô dando a minha cara a tapa aqui, se eu tô compartilhando isso com vocês, eu tenho que cumprir, né? Então é uma forma de eu poder me motivar e continuar fazendo tudo direitinho dentro do prazo, porque, gente, é muito incrível, assim, ó, passa voando, é um piscar de olhos, a gente parece que esquece que está fazendo uma pesquisa quando viu passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, isso me ajudou muito a manter o foco do artigo, né? Mostrei aqui para vocês, acordando 1 da manhã, às vezes, para poder escrever. Agora, o meu foco é na análise para poder terminar o artigo 2, e aí eu vou trazer, claro, todas as novidades aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo e habilita a sinetinha para receber novidades quando tem vídeo novo ou quando a gente está ao vivo. E, claro, sempre deixa os comentários aqui, você está fazendo um planejamento assim? Não tá? Já leu esse livro que eu comentei da Tríade do Tempo? Não leu? Gente, ajuda muito, eu tô ficando bem mais produtiva aplicando essas dicas do Christian Barbosa, e ele é alucinado por pesquisas, ele sempre traz dados científicos, isso é muito legal no livro dele, então fica a dica também de leitura, se você tiver um tempinho, a Tríade do Tempo do Christian Barbosa. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!